Harizemin kai heirene, adelfo moi. Que a graça e a paz sejam convosco, meus irmãos. Aqui é o professor André, mestre e doutor em teologia pelo Instituto de Teologia Logos, e estamos trabalhando neste terceiro trimestre de 2023 com as lições bíblicas das casas publicadoras das Assembleias de Deus, tendo como título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de número 2, que será ministrada presencialmente nas igrejas, será no dia 9 de julho de 2023, e tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Numa tradução livre para o grego, seria Re, Lantasmene, Parousiase, Tes Bíblicas, Didascalias, Tes Hamartias. Lantasmene significa escondido, oculto. Parousia significa estar ou se fazer presente, retorno, vinda, chegada, advento. Para os cristãos que acreditam na Bíblia, parousia é o advento da vinda de Jesus Cristo, ou da volta de Jesus Cristo nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Aqueles que serão chamados para fora, a eclesia, chamadas para o céu, para estar com Jesus Cristo para todo sempre. Didascalias significa ensino, instrução, doutrina, preceito. Didascalos é o professor em grego. E didascalia, a minha formação inicial é teatro, arte e educação, no ensino superior, e didascalia, em um texto teatral, em uma peça teatral, é aquela indicação, é aquela marcação do que o ator deve fazer. Por exemplo, no personagem A entra, o personagem A sai, personagem A com emoção, personagem A pegando algo. Não é para ser lido, mas é para ser feito durante a sua cena, antes ou depois ou durante a sua fala, o seu diálogo, o seu texto. Então, didascalia é a recomendação que aquele ator deve fazer conforme a orientação do autor. E sabemos que o nosso autor é o Espírito Santo. E a indicação, ela está escrita na Bíblia. É o ensino, é a instrução. E nós que somos as personagens deste cenário maravilhoso, que é a criação de Deus, da natureza, do homem, nós devemos seguir aquilo que nos está estabelecido para seguirmos. Glórias a Deus por isso. Ainda bem que nós temos um manual de fabricante para que possamos agir corretamente. Eu acho muito interessante também, meus irmãos, que a leitura bíblica em classe da lição de número 2, ela é um trecho da carta do apóstolo Paulo para os cristãos que estão em Roma. Os primeiros cristãos eram, na sua maioria, judeus. E Paulo era um rabino que tinha vivido como fariseu, ou seja, a mais alta seita ali do judaísmo. Então ele conhecia muito bem o hebraico. E com certeza aqueles judeus também que estavam vivendo em Roma e receberam a epístola paulina, também tinham conhecimento hebraico. Podemos conjecturar, será que Paulo teria escrito essa carta em hebraico? Romanos é conhecida como o Evangelho de Paulo. A Bíblia, ela tem 66 livros.
sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E os 27 do Kainé de Ateké, do Novo Testamento, começa com Evangelion, com os 4 evangelhos. Ev, boa, perfeita. Angelion, de angelos, ou anjo, mensageiro. Então, o evangelho é a mensagem perfeita, ou as boas novas. E falam ali da biografia de Jesus Cristo. Mas os evangelhos sinóticos, sim, junto, paralelo, e ótique, olhar, vista. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, andam paralelamente falando do nascimento, da infância, da mais Mateus e Lucas. Daí Marcos já começa com João Batista, falando aí do ministério, e concentra-se principalmente nas últimas horas de Cristo. E na sua aparição ali durante os 40 dias antes de ser assunto aos céus. João fala de Jesus como o rei do universo. Depois vem o segundo livro de Lucas, chamado Atos, que fala do trabalho que Jesus ele sobe aos céus e deixa o Espírito Santo, começa a agir na igreja. E logo em seguida vem Romanos, que é a carta que Paulo escreve aos judeus que estão em Roma. E não sei se é porque eu estou fazendo curso de Direito também, estou indo para o 6º semestre, eu vejo essa carta como uma carta muito jurídica, que fala da degeneração do ser humano, do pecado, da culpa do ser humano, que fala da condenação, e daí ele vai começar a falar da absolvição, da regeneração, e principalmente da justificação pelo sangue de Cristo, que o grego chama de dikaiosine, e o hebraico, o hebreu, o israelita, ele chama de tsidkeno, né, que é a justificação pelo sangue de Cristo, e depois o processo de santificação, que é uma vida reta diante de Deus. Por isso, Paulo, ele escreve a carta aos Romanos. Pois bem, de judeu para judeu, será que foi escrito em hebraico? Depois, nós temos um homem, que é o Saulo Paulo de Tarso, cidadão romano desde o nascimento, escrevendo para aqueles que habitavam em Roma. Ou seja, de romano para romanos, será que teria sido escrito em latim? Ou uma terceira tese, será que ele utilizou a língua franca da época, o inglês da época, que no caso era o grego koiné, o grego comum, comum nas relações comerciais, comum no cotidiano, comum no dia a dia? Por isso que eu acho que é interessante, porque sendo hebraico, sendo grego, sendo latim, é a base deste canal, como está escrito em João 19:19, em que diz: Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Vamos ver durante esse vídeo que o número 3 refere-se à natureza de Deus. E Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, estava escrito 3 vezes em uma placa, em um letreiro, sobre a cruz. Uma em hebraico, uma em latim e uma em grego, mostrando a natureza de Jesus como Deus e como Filho de Deus. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. A última palavra, que é o pecado, no grego hamartias, começa com A, mas tem um som aspirado porque tem o acento que indica esse hamartias. Ele encontra-se na página 43 do léxico grego do Novo Testamento de Edward Robinson.
que eu quero fazer uma leitura deste vernáculo com vocês. É um pouco extenso, porque Robinson dedica 3 páginas do seu léxico para falar desse assunto. Começa hamartias. No final da página 43. Diz assim, que a hamartia é uma falha, equívoco, erro. No Novo Testamento, somente no sentido moral ou religioso, pecado, ou seja, um pecado, isto é, to hamartanein, um pecar, o ato de pecar, um afastamento voluntário da justiça, do dever, da lei, incluindo a ideia de exposição à penalidade. Consequentemente, hamartia difere de anomia. Então, a hamartia seria o pecado voluntário. Seria, como diz o pastor Douglas Batista, comentarista da revista da CPAD, nas lições bíblicas, que não é apenas o não é apenas o errar o alvo, mas é acertar o alvo errado. É o transgredir a lei. E Robinson fala que a hamartia, ela difere de anomia. Nomos é a lei. A, no começo, é o não. Sem leis, não lei. A hamartia, que é o pecado voluntário, deliberado, é diferente de anomia, que é um outro significado também, o qual é a transgressão, a inexistência da lei, a transgressão da lei. E a inclui. E também adiquia, dicaio, justiça. A, não. Aquele que não age com justiça. Isso é uma forma de pecar também. Injustiça, iniquidade. Donde, 1 João 5,17, passa adiquia, amartia. Toda injustiça é pecado. É errada em si mesma e nos expõe à penalidade. Também, em João 8,46, tis elenchei me peri hamartias. Também, rapó gnaikos arque hamartias. Especialmente em Romanos, Paulo usa a hamartia para pecado, pecaminosidade, como atributo predominante no homem, parcialmente como um princípio em Romanos capítulo 7, versículo 8, parcialmente como um estado ou a condição de pecado, descrito em Romanos capítulo 1, versículo 18, até capítulo 3, versículo 20, que é onde nós vamos encerrar a nossa leitura bíblica. Termina em Romanos 13, 20. Assim, Romanos 13, 9, que é o que vai abrir a nossa leitura bíblica, pantas, if, hamartian, einai, estar todos debaixo do pecado, debaixo de seu poder. Pecador, ou hamartolos, isto é, pantes emarton, todos pecaram. Romanos 5,12, renos antropu, e hamartia, eston cosmo, e certe. Ou seja, todo homem pecou diante de Deus. Todos os homens que estão no mundo pecaram. To soma, o corpo, tes hamartias, ou seja, o corpo como a sede do pecado, no qual o pecado domina. O comentarista vai dizer que a deturpação da doutrina bíblica do pecado é que o pecado ele vem de uma construção social, através da libertação de uma opressão social, no qual é permitido pecar,
para se ver livre das amarras aos quais os homens são colocados diante de uma hegemonia. Hegemon é o comando, alguém que está no poder, politicamente falando. Essa hegemonia social. Alguém que dita as regras do matrimônio. Alguém que dita as regras da virgindade. Alguém que dita as regras do heterossexualismo, da monogamia, e precisa se libertar dessas regras. É aquilo que ele vai falar que Karl Marx coloca como alienação. E ali você não é mais um sujeito alienado, mas um sujeito que vai buscar ter a sua autonomia. Ali ele fala de Leonardo Boff, que no Brasil trouxe a ideia da teologia da libertação. O pecado é aquilo que é visto contra o politicamente correto. Então, se você se libertar dessas amarras sociais, você não estaria pecando para eles, mas estaria se libertando e assumindo a sua própria essência, a sua própria identidade. Paulo, em Romanos, vai falar que não. Vai falar que o pecado ele está no corpo, que o soma, aí vem o aspecto psicossomático, na mente, psique, e no corpo, soma, é a sede do pecado. Então, soma das hamartias. O corpo é a sede do pecado, onde o pecado domina. Também Romanos 7,7, Honomos, hamartias. É uma pergunta. É a lei pecado? E isso nós vamos ver na leitura bíblica. Ou seja, o princípio ou causa do pecar. Ou talvez melhor, pecaminosa, em oposição a agios. Agios é o santo, é o puro. Se bem que puro seria mais o cátartos, mas seria mais a santidade, o agios. O apóstolo, no capítulo 7, promove também uma personificação de hamartia, como um princípio interior, aforemen, de labusa, re hamartia, re oikusa, ren emoi hamartia, que o pecado ele mora no corpo, né? Uma prosopopeia similar vem em Tiago, capítulo 1, versículo 15, em que o apóstolo irmão de Jesus vai dizer que o desejo concebe o pecado, e o pecado concebe ou gera a morte. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ho anthropos tes hamartias, o homem do pecado, aí já falando do anticristo, em quem o pecado é personificado e representado como é a justiça em Cristo. Segundo, é uma metonímia. Pecado como cometido, um pecado, falta, isto é, hamartema, usado para transgressão presente. Hamartia peritus teus, pecado diante de Deus. Tá? Patemata, ton hamartion, patema de patos, de paixão, sofrendo as paixões do pecado. Porque o pecado, antes de ser consumido, antes de ser cometido, ele é prazeroso. Depois vem o arrependimento. Muitas vezes nem arrependimento, mas remorso. Mas aquela tristeza em ter cometido aquele pecado. Então ele é passional. Patemata, ton hamartion, as paixões dos pecados. Que conduz a pecados. Pecaminosa. Passa, hamartia, cai, blasfêmia. Então, todo pecado é uma blasfêmia diante de Deus. Horis hamartias. Assim, em expressões como aphesis hamartion, conforme está em Mateus, em Atos, várias passagens bíblicas, afienai tas hamartias, airem tas hamartias,
Aqui ele vai colocar vários versículos. Anenenrei, hamartias, que é o levar pecados, ou seja, sua punição. Se o pecado ele traz a ideia de penalidade de punição, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez maldito por nós. Afeces, afiemi, hairo, afairo, anáfero. Assim também, kaiaridzein, apó passes hamartias, purificar de todo pecado. O verbo kataridzein, ou do catar-se, purificar-se de todo pecado. Em grande parte dessas expressões, o pecado é representado como removido da vista de Deus e assim não punido, mas perdoado. Então Jesus, através do seu sangue, é aquele que nos purifica de todo pecado. Porém, em outras construções, homologuem, que é o homologar, que é o confirmar, o ratificar, das hamartias, o hamartian, ter o pecado, ser um pecador. Ergat sestai, hamartian, cometer, erga, é a obra, é o fazer, hamartian, cometer o pecado. Poien, de fazer, poiel, fazer, hamartias, cometer pecados. Isto é, hamartanen, hamartian, vide em hamartano. Também, tisia, hiper hamartian, uma oferta pelo pecado. Prosfora, peri hamartian, tisia, peri hamartias. Citação do Salmo 40. Onde peri hamartias, para o verbo em hebraico hatar, que é o pecado. Isso vai falar também na revista. Ademais, João 9,34, Hen hamartias hu hegenetes. Aquele que hegenetes é o nascer, é o conceber, é o criar. Holos, tu és nascido todo em pecados. Foste infectado desde o ventre com os pecados de teus pais. Reste, rentais, hamartias, remin, ainda estais em vossos pecados. Eles não foram tirados, perdoados. Aquele que nega, aquele que descrê em Cristo, continua com seus pecados. Tongar me gnonta, hemartian hiperemon, hamartian epoiasen. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Ou seja, o colocou em lugar de pecado, colocou sobre ele a carga de nossos pecados. Rina rimeis, gnometa, de caiocine teu. Então, através do seu pecado, que ele carregou sobre nós, nós passamos a conhecer gnotecina de Caio, a justiça. Também João capítulo 1, versículo 29, Ho aioten hamartian tu cosmo. Ele pegou sobre si os pecados do cosmo, do mundo. Às vezes, os pecados específicos pretendidos podem ser obtidos a partir do contexto. Por exemplo, algumas espécies de pecado específicos. A incredulidade, hapstia, pisteo, é confiar, é ter fé. A incredulidade é a apistia, é o não ter fé. Falsidade, engano, lascívia, apostasia, tudo isso são espécies de pecado. Continuando aqui. Em Romanos capítulo 3, versículo 9, Paulo começa uma reflexão sobre o pecado. Ele diz assim, ti 1. Que diremos, pois? Qual é a opinião? Qual reflexão fazemos disso? Ou em latim, quid igitur?
O que podemos imaginar? O que podemos entender? Proerrúmeta. Estaríamos à frente? Seríamos superiores? Não? Praexcelimos. Teríamos vantagem? O pantos. De modo algum. Não, todavia. Ou em latim, eos nequaquam. De modo algum. Proetiasameta. Acusaríamos de antemão que Judaios, os judeus, tecai helenas, e os gregos, pantas, todos, estão debaixo, hamartian, pecado, einai, estão. Então poderíamos pensar que teríamos alguma vantagem? De modo algum. Acusaríamos então judeus e gregos, sendo que todos estão debaixo do pecado? Ou quid igitur praecelimus eos nequaquam causati enim sumus judeos et grecos omnes sub peccato esse. A nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus e Apocalipse, escrita por Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, vai dizer que esse versículo 9, o T1, o que diremos? O que se conclui disso? O proerrúmeta, ou proerro, é o estar à frente, sobressair. Teríamos alguma vantagem? Segurar algo à frente para proteger-se. Estamos nós pretextando o próprio Paulo, querendo dizer para os romanos, ou para os novos cristãos, pretendendo algo, respondendo com evasivas? Não. Procaterro, assumir de antemão, deter até ali. Daí ele fala que o pantos, não mesmo, de jeito nenhum, não necessariamente, não em todos os aspectos. Proetiasameta, ou proaitiaumai, inculpar de antemão, acusar previamente, por isso que o latim fala causati, fazer uma acusação contra judeus e contra helenes. Quem são os helenos? São os gregos, mas nesse comparativo de Paulo, é todo aquele que não era judeu, ou seja, o pagão. E podemos colocar também o gentio. Nós, gentios. Hipo, lá nós vimos que era if. Aqui está sob o domínio de. E einai, estão. Por isso que uma tradução mais próxima seria: que diremos? Teríamos vantagem, de modo algum, em acusar que judeus e gentios, todos, estariam debaixo do pecado? Sim, todos estamos debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículos 10, 11, e veremos mais à frente o 12, veremos o seguinte: katos gegraptai, em latim, sicut scriptum, ou como está escrito. Oti é porque. Huc estim, não há. Pode ver que huc estim está ali nas 3 linhas, nos 3 versos. Isso aqui é um salmo. Então, como está escrito? Está escrito nos Salmos. Qual salmo? O salmo de número 14 e o salmo de número 53. E Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 e 12 vai trazer pela terceira vez esse
esse pensamento. Lembra que falamos lá no começo do vídeo que o número 3 na Bíblia representa a natureza de Deus? Então, mas onde, professor André, nós vemos o número 3 representando a natureza de Deus? Nós vemos na Trindade. 1, Pai, 2, Filho, 3, Espírito Santo. Noé teve 3 filhos, e através de Noé e seus 3 filhos, a humanidade foi refeita. Houve 3 pais de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. A Arca da Aliança tinha 3 objetos: a jarra de ouro com maná, o cajado brotado de Arão, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas com os mandamentos. Que mais? Daniel orava 3 vezes ao dia. Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe. De acordo com a lei, os homens tinham que se apresentar no templo 3 vezes por ano. 1, na festa dos pães asmos, 2, na festa das semanas e 3, na festa dos tabernáculos. Satanás tentou Jesus 3 vezes no deserto. Pedro negou Jesus 3 vezes. E, por conseguinte, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Simão, tu me amas? Jesus esteve no túmulo 3 dias. Tudo isso se referindo à natureza, à existência de Deus. Em Isaías capítulo 6, o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes é Kadosh, 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 Adonai, Sebaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, Kol Haaretz, está cheia da sua glória. Hakol Kavodó. Está lá em Isaías capítulo 6, versículo 3. Então, tudo quando se refere ao número 3, está se referindo à natureza de Cristo. E não é diferente quando nós vemos os mesmos versos. Vou dizer versos porque se trata de uma canção. Está em Isaías, em Salmos, Salmos de número 14, Salmos de número 53 e Romanos capítulo 3. E aqui que fala da existência de Deus. Vamos ver. Oti, por quê? Uk estim, não há. De Caios, justo. Ude és, em nenhum lugar. Uk estim, não há. O Sinion. Uk estim, o ekzeton, ton, theon. Então não há justo em lugar algum. Não há sábio, inteligente. E também não há quem procure, quem busque ton theon, a Deus. Em latim, est quia, que non est justus quisquam, não existe justo em lugar algum. Non est intelligens, não existe inteligente, não existe sábio. Por quê? Non est requirens deum, não existe aquele que requeira, que busque, que procure a Deus. Vamos ver aqui que o gegraptai, como está escrito, sinion, no verso 11, que é o compreender. Não há ninguém que compreenda, não há ninguém que perceba, não há ninguém que esteja atento. Né? Nós vimos até no latim intelligence, inteligente. E o último, ekzeton, ou ekzeteo, que procure, que pergunte seriamente a Deus. E aí nós podemos fazer uma reflexão. Será que nós estamos
procurando a Deus, né? Em João capítulo 4, 23, diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, para que o Pai nos procure, nós precisamos buscá-lo. E aí que o comentarista fala que nós não estamos em uma sociedade sem Deus, mas uma sociedade que se opõe a Deus. Uma sociedade contra Deus, que rejeitou a Deus, que não é mais inteligente, que não mais o busque, que inclusive nega a sua existência. Pantes, todos, no latim, homines, todos, que declinam, se desviaram, no latim, declinaverunt, se declinaram, se afastaram, rama, juntos, no latim fica mais claro, simul, todos se desviaram, todos se declinaram simultaneamente, juntos. Erreiotesan, ou seja, se fizeram inaproveitáveis. E o latim pega mais pesado. Se fizeram inúteis. Inútiles facti sunt. Eles se fizeram inúteis. Eles se fizeram inaproveitáveis. E novamente, huc restin, poion, grestoteta. Não há ninguém que faça a bondade. Em latim, non est, qui faciat bonum. Não há ninguém que faça o bem. Huc estin, não há. Eos, enos. Não há mesmo, não existe. Procurou e não encontrou. Deus procurou e não encontrou. Quem faz o bem, quem busca a verdade, quem busca a Deus, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. E isso que está tanto em grego quanto em latim. No Salmo 14, no Salmo 53 e Romanos 3. Que declinam, desviar, voltar as costas para Deus. Olha o pecado. Rama, simultaneamente, juntos, uns com os outros. Reotesan, que vem do aoristo passado, reion, tornar inaproveitável, tornar-se a si mesmo, facti sunt, inaproveitável. Poion, da poiesis aristotélica, fazer, construir, tornar, eles se fizeram dessa forma. Restotes, ou restótetos, bondade, retidão, amabilidade. Eles se desviaram de fazer tudo isso. Quem? Todo mundo. Não achou um só. Reos, renós. Nenhum só Deus achou. Então aqui nós vamos para o hebraico, como nós falamos lá no começo, que Paulo, como fariseu e o rabino, e os judeus ali vivendo em Roma como destinatários de sua mensagem, os salmos, eles são cânticos que o povo de Israel cantava. Então, provavelmente, eles cantavam no original hebraico. Estamos falando aqui de um Tehillim. Tehillim, nós podemos dividir em 3 partes. Te, aquele que ou aquilo que. Helil, que é louvor ou louvar. E o im, no final, que é o plural no hebraico. Então, Tehillim. Aqueles salmos, cânticos que foram criados, compostos, para serem louvados. Hallel, inclusive o louvar, vem de Haleluia. Aleluia, que significa louvai ao Senhor, louvai a Deus.
Então vamos ver aqui de amarelo está Lamna Tserra, para o vitorioso. Lamna Tserra, para o vitorioso. Quem era o vitorioso? David. Para Davi, o vencedor. Para Davi, o vitorioso. Esse Lamed, esse L, que é a primeira letra das duas, a gente sabe que o hebraico se lê da direita para a esquerda. O Lamed significa para. E a segunda palavra, que é o David, nós podemos ver que são 3 letrinhas, o Dalet, o Vav e o Dalet, que na gematria, ou seja, no número hebraico, o Dalet é a 4ª letra do alfabeto, que é o Aleph, Bet, Gimel e Dalet, número 4. Re e Vav, o Vav é o número 6. Então nós temos aí David, DVD, 4, 6 e 4, que dá 14. A palavra David pode também, essas 3 letras podem significar amado, tio, noivo, tio no sentido de alguém mais amado, alguém mais próximo da família. E o 14, ele vai aparecer 3 vezes também em Mateus capítulo 1, quando diz que livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus começa dessa forma para dizer que Jesus era filho de Davi, ou seja, ele era rei. Jesus era filho de Abraão, ou seja, ele é judeu. Então Jesus, sendo filho de Davi, filho de Abraão, é Jesus Nazareno, rei dos judeus. E lá para baixo, do próprio capítulo 1 de Mateus, ele vai dizer 3 vezes o número 14. Dalet, Vav, Dalet. 4, 6 e 4. De sorte que de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o cativeiro da Babilônia são 14 gerações. E do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus são 14 gerações. Quando ele fala 14, ele se refere ao rei Davi. E quando ele fala 3 vezes, ele fala que Jesus é rei, rei e rei. Glórias a Deus por isso. O primeiro verso do Salmo 14:53 diz assim: Amar Naval Be Libó Ein Elohim. Amar é o passado do verbo omer, que significa dizer. Dizem. Quem? Naval. Lembra do esposo de Abigail, tolo, que Davi quase matou? Nabal. Então disse o tolo. B, essa palavra, essa letrinha B, nesse caso, é local. Onde ele disse? É o mesmo do Bereshit, do primeiro versículo da Torá. No princípio. B, no, libó. Levi, que é o Lamed e o Beit, significa coração. Levi, coração. Só que também pode significar o nome Levi, que é junto. Quando Leia teve Levi, falou: agora meu marido estará mais próximo de mim. Então, Amar, Naval, B, Libó, está dizendo: disse o tolo dentro de si. Disse o tolo em seu coração. Ein é não, não há. Elohim, não há Deus. Então disse o tolo no seu coração, não há Deus. A segunda linha do primeiro verso. Rish, Ritu. Rit, Rivu. Rish, Ritu é corrompeu-se.
Essa forma gramatical, tendo o re no começo, é o hitpael. O hitpael é uma caracterização gramatical no hebraico que é uma ação reflexiva. Fez-se para si mesmo. Então, o ritu é o corrompeu-se. E o hit e vu vai ser, para nós, cometeu abominações. Então, ele corrompeu-se e fez para si abominações. A outra palavrinha, alilar. Ele tramou. Os homens se corromperam, fizeram abominações e tramaram para si próprios. Ein, não há. E oser, tove. O que não há? Oser é do verbo assar, fazer. Não há quem faça. Tove. Tove, no hebraico, é bem ou bom. Quando você cumprimenta alguém com bom dia, é o boker tove. Boa tarde, erev tove. Boa noite, laila tove. Ein noser tove. Não há quem faça o bem. Indo para o verso 2. Deixamos até a primeira palavra em vermelho. Para escrever essa palavra, para copiar essa palavra, um judeu, um rabino, um copista, na época, ele trocava a cor da tinta, tomava um banho, escrevia essas 4 letras, depois ele se purificava, porque esse nome ele é muito sagrado. É o Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome do Deus Altíssimo. Tanto que nós nem pronunciamos este nome e no lugar colocamos a palavra Senhor. E como é a palavra Senhor? Adonai. Então Adonai, o Senhor, não vamos pronunciar, não vamos tomar o santo nome de Deus em vão, que é o mandamento. Mi Shamaim. Mi também é um local. Onde Adonai está? Ele está no Shamaim. Ele está nos céus. Hishkif. Hishkif significa ele visualizou. Ele olhou dos céus. O Senhor olhou dos céus. Al, para, Bnei, os filhos, Adão. O Senhor dos céus olhou para os filhos dos homens, para os filhos do homem, para a humanidade. Então, todo aquele que é gerado a partir de Adão, que é toda a humanidade, Deus olhou dos céus, do alto, para a terra, para ver se entre os filhos dos homens existia alguém que fizesse o certo, que fizesse o bem. Segunda linha do segundo verso. Lir ot, para ver, Haish, algum homem, Maskil é sábio. Nós falamos do Terrilim, que são os salmos. Agora vamos falar do Mishle, que é sabedoria, que é o livro de Provérbios. Mishle significa sabedoria. E Maskil significa sábio. Deus olhou para ver se tinha algum homem sábio. Doresh, que buscasse, que procurasse. Et Elohim, que procurasse a Deus. Então, Deus dos céus, Adonai Mishamaim, olhou, Hishkif, al Bnei Adam. Deus dos céus olhou para os filhos do homem, para os filhos de Adão. Lihot, para ver, Haish, entre os homens, Maskil,
sábio, algum homem sábio, Doresh, que buscasse, et Elohim, que buscasse a Deus. O verso 3. Hakol, todos. Sar. Sar fala de governantes, Sar fala de pessoas, até mesmo pessoas importantes, né? Reinos, regiões. Irdan, ou Irdav, juntamente, em bando, em conjunto. Ne'elahu, se desviaram, fugiram, foram embora. E o último verso, Ein, não há, Oser, quem faça, Tove, o bem. Ein, não há, Gam, absolutamente, Errad. Errad é o número 1 no hebraico. Tanto que em Deuteronômio, que é o livro Devarim, no capítulo 6 e no versículo 4, tem uma das principais manifestações de louvor do povo israelita para Deus, que é o Shema Israel. Ouça Israel. Ele vai dizer, Adonai Eloheinu Adon Errad, esse mesmo Errad. Adonai Eloheinu, Senhor nosso. Deus, o Senhor nosso. Adon é o Senhor Errad, único. Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Errad. E Errad aqui significa que Deus procurou algum homem que fosse sábio que o procurasse e que fizesse o bem. E ele disse, não existe ninguém. Engam Errad. Não há absolutamente um sequer. Meus irmãos, como vimos por 3 vezes, negando a existência de Deus, o pecado desde a antiguidade, desde o princípio, até os dias atuais. Vamos continuar. O comentarista Douglas Batista, ele fala, como já dissemos aqui, que o pecado não é uma construção social, mas ela é inerente à natureza humana. E Paulo, quando ele vai entrar no versículo 13, ele faz um procedimento cirúrgico, utilizando a anatomia, que é outra palavra grega, que ana significa atravessar. Seja por cima, seja por baixo, seja pelo lado, seja pelas costas, atravessar. E tomos é divisão. Então, quando você divide o corpo humano e começa a estudá-lo, a dissecá-lo, a estudá-lo separadamente, você está fazendo uma anatomia. Então, para trazer mais ainda o entendimento de que o corpo, o soma humano, antropoi, ele está totalmente dominado pela natureza do pecado, é que nesses próximos versículos, Paulo vai dizer algumas partes do corpo humano e como elas reproduzem o pecado. Por exemplo, tafos. Tafos, o próprio latim já traz o significado, sepulcro. Tafos é o sepulcro. Aneômenos, ou patens, aberto. Sepulcro aberto. É o que? Larynx. Quando nós sofremos de laringite, onde a dor se encontra? Na garganta. Então, autor é garganta dele. Tais é tafos aneômenos olarentes autor. Sepulcro aberto é a garganta deles. Sepulcrum patens est gutur eorum.
O nosso livro de apoio está trazendo bem essa questão do aneômenos, que é o aberto, abrir-se, larynx, ou laringos, é a garganta, goela. Quando então se diz tafos aneômenos ou larynx alto, sua goela, isto é, seus órgãos de fala, é uma sepultura aberta. O que eles dizem traz morte e destruição. Segunda linha, tais glosses auton. Glosses vem do poliglota, aquele que fala várias línguas. Então, aqui se fala de língua. Tais glosses, a língua auton deles, edoliusan, vem da palavra no direito de dolo, quando há intenção de causar o dano, a intenção de causar o mal. Houve aí a premeditação, o preparo, iter criminis. Edoliusan. Então, a sua língua, a língua deles, causou mal intencionalmente. Edoliusan vem de dolio, defraudar. E a terceira linha, ios, aspidon. Ios, aqui o latim ele dá-nos uma ideia do que é esse ios. Venenum. E aspidon, víbora, serpente, cobra. Ios aspidon, veneno de víbora. Tanto no exército grego quanto no exército romano, aspidon também é um escudo que eles utilizavam. Mas nesse caso, o sentido principal é a cobra, é a serpente, é o veneno que mata em poucas horas. Hipo está debaixo, tá? Heile auton. Heile é lábio. Quando você tem uma keilite, alguma inflamação, alguma anomalia no lábio. Então, iosaspidon hipota heile auton, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. No latim, venenum aspidum sublabis eorum. Então aqui está falando só a boca, a garganta, a língua e os lábios. Um é um sepulcro aberto. O outro causa mal intencionalmente, defrauda. E o outro é venenoso, é peçonhento. Versículos 14 e 15. Ontos, toma em sua boca, quando você tem uma estomatite, você tem uma doença na boca. Ontos, toma na boca, haras, maldade, cai, pícrias, amargura. Na sua boca tem a maldição e a amargura. Gemei, completo, completamente pleno. Haras, no hebraico, também significa maldade. A inclinação do homem para o pecado é o Yetzer Hara, que Ra é o mal. Enquanto nós aprendemos que o Tov é o bem, Ra é o mal. Então Paulo traz esse conhecimento do hebraico para o povo judeu que está em Roma, dizendo que na sua boca tem um Yetzer Hara, a inclinação natural do homem para fazer o mal. Agostinho, como nós vimos no vídeo passado, na lição 1, ele diz que o livre-arbítrio nada mais é do que o homem achar que é livre para fazer o que quer. Mas se a sua vontade é maléfica, ele vai fazer o mal através do seu livre-arbítrio. Ele vai fazer o hará. E Paulo fala de harás, cai, pícrias, de maldade e amargura.
No versículo 14, hará, maldição, praguejamento, picria, amargura, rancor, ira, dureza, e gemo, estar cheio de tudo isso. Daí da boca, Paulo vai para os pés. Oxeis, ou seja, no latim, velotes, ligeiros, rápidos, prontos. Oi, podes. Quem vai no podólogo vai consultar o pé. Então, hoi, podes, auton. Os seus pés são velozes, são ligeiros. Ec reai, para derramar, no latim ad effundendum, para derramar, haima, sanguinem. Seus pés são velozes para derramar sangue. Então no grego fica hon, tois, toma, haras, kai, pícrias, gemei. Oxeis oipodes auton ec hai aima. No latim quorum os maledictione et amaritudine plenum. Est veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem. Então, ec reai, né? O primeiro oxius, afiado, ligeiro. Oxeis oipodes, auton. Seus pés são ligeiros. Eles são ligeiros nisso. E ec reai, ou ec reor, entornar, derramar o que? Sanguinem. Derramar sangue. Eu quero utilizar um vernáculo, também um verbete, no dicionário de latim, da segunda palavra, que está de amarelo, que é o os. Apenas o primeiro significado. Aqui tem dois significados. O os, que vira ores, e o segundo, o os, que vira ossis. O ores é oração, é o falar, é o dizer. Os, no significado de boca enquanto instrumento de fala. E o ossis são os ossos. Né? E essa dubiedade no latim é interessante porque tanto a boca quanto os ossos, eles têm a intenção de fazer mal. Mas vamos ler aqui o os no primeiro significado. O os que vem do osculum, que é o beijo. E beijo se dá com qual parte do corpo? Com a boca. Os, osculum, boca. Primeiro significado, boca, como órgão da fala. Segundo, voz, linguagem, palavra, idioma. Unoore, uma voz, a uma voz. Por extensão, expressão fisionômica, rosto, face. 2. Sentido figurado. 4. Fisionomia, ar, aspecto. Donde? 5. Descaramento, imprudência, sentido pejorativo. 6. Abertura, entrada, goela. 7. Embocadura. 8. Fonte, princípio. E 9. Proa de navio, a boca do navio. Fonte, princípio, a fonte do mal. É a fonte da maldição, é a fonte da amargura. Essa boca está cheia de tudo isso, ela está plena de tudo isso. Do versículo 16 ao versículo 18. Sintrima, o contricio, cai, talaiporia, ou infelicitas. Então, sintrima e calaiporia significam aniquilação, devastação, canseira, miséria, penúria. É isso, né? Essa aniquilação, essa tristeza, essa miséria. Em tais estão no O2. O2. Lembra aquela palavra método? Método. Que caminho seguir? Qual método adotar? Autor dele.
Então a aniquilação e a penúria, a miséria, estão no caminho deles. Olha o O2, o Odon aqui novamente na segunda linha. Kai e Odon Heirenes. E o caminho da paz, Uk é gnosan, vem de gnosis, que é o conhecer. O caminho da paz eles não conhecem. Kai Odon Heirenes, Uk é gnosan. Uk estim não há. Phobos. Phobos, numa primeira tradução, seria medo. Mas quando fala Phobos Theou, não é o medo de Deus, é o temor a Deus. Uk estim Phobos Theou. Não há o temor a Deus. Apenante, diante, ton, oftalmon. E aí quem vai no oftalmologista sabe que oftalmo são os olhos, ao tom deles. Não existe temor a Deus diante dos seus olhos. No latim, contricio est infelicitas in vis eorum, que é a tristeza e a infelicidade estão nos seus caminhos, nas suas vias, nas suas avenidas. Et viam patis, e o caminho da paz, non cognoverunt, não conhecem. Non est timor Dei, não há o temor a Deus, ante oculos eorum, ante os seus olhos. E aqui, gnosan como... voltemos aqui. No 17. Odos heirenes, caminho da paz. Isto é, uma conduta de vida determinada ou caracterizada pela paz. Ou que leva à paz, é isso que eles não conhecem. 18, ainda no 17, gnosan, gnosco, desconheço. Aliás, eu conheço e o uk, gnosan, não conheço. 18, apenante, de fronte, adiante, uk estim, não há. Apenante, diante, ton oftalmo auton. Não está o que? O Phobos Theou, o temor a Deus, diante dos seus olhos. Versículo 19, o penúltimo. Oidamen, sabemos. Tradução para o latim, estimos, que vem de ciência. Nós temos ciência. Deoti, que, ossa, onomos legei. Nós sabemos o que a lei diz. Tois ento nomo la lei, que está na lei dita, e na pan, stoma, que está em todo o seu corpo, toda a sua boca, toda a sua vigência, frage, ela encerra, né? Pan, stoma, frage, é que está em todo o seu conjunto, em toda a sua boca. Nós sabemos o que a lei diz, né? Que está escrito na lei e que está encerrado dentro dela. O quê? O hipodikos. Hipo como debaixo e dikos como justiça. Aquele que está abaixo da lei, ou que foi subjugado pela lei, esse é o culpado. Que a lei colocou culpado. Genetai, fez-se, criou-se. Hipodikos genetai, que criou-se, se tornou pecado, se tornou culpado. Paz. Todos. O cosmos to theo. Diante do mundo de Deus. Dentro do mundo de Deus, dentro do universo de Deus, o que a lei diz, o que a Bíblia diz. E o judeu ele vai entender a lei como a Torá, a instrução como a Torá, e o Tanar, que são os outros livros, como interpretações ou derivados da lei, né? Tanto que no grego vai ser o nomos. Quando nós olhamos a Bíblia
quando nós vemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, conforme Paulo está nos explicando, nos consideramos culpados. Nos tornamos culpados dentro desse mundo que é o mundo de Deus. Simus autem quoniam, quecunque lex loquitur, his qui in legge sunt loquitur, ut homine os obstruatur et subditus fiat omnis mundus Deo. Então a lei, a função dela é nos mostrar dentro do mundo de Deus que nós somos culpados, que nós somos pecadores. Veja 19. Rento nomo, sob a lei, no âmbito de vigência da lei. Roi rento nomo, os que estão comprometidos com a lei, isto é, os que vivem no seu âmbito de vigência, onde pode ser abocanhado. Frage vem de frasso, que está trancado, que está entupido. Ela nos faz calar, não tem para onde fugirmos. Quando nos deparamos com a lei, nós nos fazemos culpados. Hipodicos, culpado, responsável por aquilo que nós fizemos. A liberdade, ela exige a responsabilidade. Você pode fazer o que você quiser, desde que você se responsabilize por aquilo que você fez. Genetai, de ginomai, que é o tornar-se, que é o gênesis, o criar, o fazer. Nosso último versículo, que vai terminar com a palavra hamartias, pecado. Dioti, quia, porque, ex, pela, ergon nomo, por que pelas obras da lei? Não, dikaiotesetai, não se justifica, passa sarx, toda carne. Lembra do sarcófagos? Sarx é a carne que está naquele sarcófago, aquela múmia. E fagos é aquilo que engole. Então, aquela estrutura, ela vai engolir aquele corpo. É o sarcófagos. Então, sarx é a carne, é o corpo. Aqui representando a pessoa. Porque, pela lei, nenhuma pessoa ou ninguém se justifica enopion, perante a si mesmo, perante ele, dia, porque o nomo, porque a lei, ou porque pela lei diâmetros, aquele metro que passa dentro do círculo, porque pela lei, epignosis, de gnosis novamente, de conhecimento, hamartias. Então, porque pelas obras da lei ninguém se justifica nenhuma carne perante a si mesmo. Porque a lei, a função da lei é nos mostrar, nos revelar, nos fazer conhecer hamartias, o pecado. Quia ex operibus legis, pelas obras da lei, non justificabitur, não se justifica, homines, todo mundo, caro coram, illo, ou caro coram illo, ninguém perante a ele, ninguém perante a si mesmo, per legem, porque a lei enim cognitio peccati, porque a lei ela vem para que conheçamos o pecado. Olha o versículo 20. Dioti, pois, porque, ec, mediante, devido a, erga nomu, os atos que a lei prescreve, aquilo que está escrito na lei, as regulações da lei, isto é, seu conteúdo incluindo as exigências.
dikaiotesetai, que vem de dikaio, justificar. E o latim ele deixa bem claro, né? Justificabitur. Hu passa sarx, nenhuma carne, nenhuma pessoa, ninguém. Epignosis é o conhecimento. Dia namu epignosis hamartias. Através da lei, conhecemos o pecado. Então, se nós conhecemos o pecado, não seremos salvos pela lei. Seremos salvos pela graça que só encontramos em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E glórias a Deus por isso. Porque se pela lei nós nos fazemos transgressores, pecadores, hamártelos, por Jesus Cristo nos fazemos justificados, porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Irmãos, vamos terminando então. Apenas algumas considerações sobre a revista, propriamente. O comentarista ele vai trazer alguns aspectos importantes, como o ensino bíblico da natureza pecaminosa, a definição do pecado, que é o hamartias, que é o hatá, errar o alvo, que é não somente errar o alvo, mas acertar o alvo errado. A universalização do pecado, que é o pantas, que é o homines, que é o hakol, que é o todo mundo, pecou. E destituídos fomos da glória de Deus. A corrupção, aquilo que Calvino, Armínio, tantos outros falam da depravação total, né? E daí nós temos a graça que muitos resistem. Não é uma graça irresistível. A pessoa ela vai escolher se ela quer ou não ser salva. Então, se ela resistir à graça, se ela evitar, como nós vemos aqui que os homens fizeram, Deus do céu olhando para os filhos dos homens e procurando alguém que seja justo, inteligente, sábio, não encontrando nenhum sequer, esse já está condenado. Mas ele pode se salvar somente por meio da graça. O homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano. Não é o Pelágio, que é um dos homens lá no começo da história da igreja, que fala que se eu for bom, se eu for honesto, eu serei salvo. Não. Ninguém é salvo a não ser crendo em Cristo e se arrependendo. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. E aí lembra lá da gramática hebraica do Hitpael. Ele se corrompeu. Ele fez abominação para si, ele tramou para si. E ele se desviou. Vemos as teologias modernas do pecado social, que não, o pecado é inerente à natureza, ao corpo, à alma e ao espírito humanos. Teologia da libertação, já falamos sobre isso também. Liberalismo teológico, vamos fugir dessas artimanhas do império do mal. A teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, a verdadeira doutrina do pecado é aquela que nós ensinamos com dicionário, com as línguas originais, e não com pretextos, que um texto fora do seu contexto gera pretexto. E esse pecado ele foi normalizado através de uma crise ética e moral, através da imoralidade sexual e através da dessacralização da vida. Foi Deus que fez a vida. Então não podemos vulgarizar, jogar a nossa vida para o pecado e achar que está tudo certo.
Precisamos ter uma vida de kadosh, 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 de santidade, de ágios, 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 de sanctus, sanctus, sanctus. Precisamos viver essa vida irrepreensivelmente. Quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. A relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. É o que nós vimos no dicionário grego, rapistia, a não-fé. É o retirar a fé e achar que nós podemos resolver por conta própria a nossa noção de pecado. Apesar de a igreja não ser apolítica, ela não é neutra. Ela influencia o mundo em que ela está. Ela não é desse mundo, mas como ela está no mundo, ela precisa ser o sal da terra e a luz do mundo. Ela não pode ser insensível, ter a mente cauterizada às desigualdades sociais. A Bíblia fala da nossa responsabilidade ambiental, a nossa responsabilidade social, econômica, cuidando dos pobres, das viúvas, dos órfãos. A Bíblia ela é repleta dessa ação política que nós devemos ter em relação à sociedade. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Revisão, irmãos. Segunda lição, como a Bíblia define o pecado? A Bíblia define o pecado como a transgressão da lei de Deus. Em 1 João 13,4 fala sobre isso. Não é somente errar o alvo, mas acertar o alvo errado. O que é a corrupção total ou a depravação total? É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. O que enfraquece a responsabilidade moral do pecador. A mudança de ênfase do pecado original da natureza humana. Nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe, está no Salmo 51, para o pecado social. Se eu sair da opressão econômica, da opressão política e social, eu posso até cometer o pecado que eles não queiram que eu cometa, que eu não siga a linha deles de oprimido que eu sou, e aí eu acabo pecando. Então é uma libertação moral, econômica. Não, irmãos, o pecado é da natureza humana. O pecado é a transgressão à lei de Deus. O que reflete o caráter do cristão? A obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Vamos obedecer à palavra de Deus. E por que a vida humana é sagrada? As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Foi Deus que fez o homem e a mulher e, através deles, fez toda a humanidade. Então a vida pertence a Deus. Somente Ele tem o poder de dar e de tirar. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. E espero que este vídeo, através do hebraico, do grego, do latim, da leitura bíblica em Romanos capítulo 3, do 9 ao 20, possam ser de grande proveito para os irmãos. Deus abençoe a todos, inclusive aqueles que fizeram comentários sobre o primeiro vídeo, a primeira aula. Haris, Emin, Ro, Kai, Heirene. Que a graça e a paz sejam com todos vocês. Amém.